Ok, segundo ano. E aí, como é que tá o ritmo dos estudos? Tudo bem? Então, olha, a gente tá chegando agora na semana 3. Peguem aí comigo a semana 3 no pet de vocês, que vai funcionar do mesmo esqueminha. Eu vou passar os slides, eu vou explicando o conteúdo para vocês. Eu prometo que não vou riscar muitos desenhos, tá? Vocês estão acostumados fazendo desenho no quadro, né? Só que dessa vez vai ser risco no slide, então preste atenção. E essa semana, a respiração celular que a gente vai trabalhar. O pessoal, não desanima quando vocês baterem o olho aí no conteúdo. Não é tão difícil quanto parece, tá? Com a explicação vai ficar tudo fácil. E se, mesmo diante da explicação e os slides, ficar difícil, me chama no privado, que se for necessário, a gente vai fazer uma videoaula ao vivo aqui, vou gerar um link no Meet para a gente desenvolver e tirar todas as dúvidas do conteúdo. Tudo bem? Então acompanhe aí. Pessoal, aqui eu vou começar a explicação dos slides, só que eu vou pedir para vocês que à medida que vocês forem assistindo o vídeo e se vocês tiverem dúvidas aqui na primeira vez que você for assistir o vídeo, você vai assistindo e vai pausando, tá? Porque assim, a matéria parece difícil, mas ela não é tão difícil quanto ela demonstra. A semana 3, metabolismo energético. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é o metabolismo, né? Então, o metabolismo é o conjunto de processos químicos que garantem as necessidades estruturais e as envolvidas na liberação e utilização de energia no interior das células. O metabolismo, então, ele é responsável pelo crescimento, manutenção, reparo das células, consequentemente de todo o organismo. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, nosso corpo está realizando alguma reação metabólica. Nós estamos construindo moléculas, nós estamos degradando molécula. Todo momento o nosso organismo está funcionando. As reações que compõem o metabolismo podem ser classificadas em dois grandes processos metabólicos, o catabolismo e o anabolismo. Qual que é a diferença entre eles? O catabolismo, ele é a quebra, e o anabolismo está relacionado com a síntese. Então, toda vez que uma reação química que acontece para quebrar alguma molécula, vai estar o nosso organismo sofrendo catabolismo. E toda vez que tiver a síntese, a construção de uma outra molécula, vai ser anabolismo. Síntese, então. Fotossíntese é a síntese pela luz. É o processo de conversão de energia luminosa em energia química, na qual organismos autótrofos sintetizam substâncias orgânicas a partir de água, dióxido de carbono e luz. Então, aqui nós vamos observar que nós temos um exemplo, né, dessa reação química aqui que vai acontecer. Então, nós temos dióxido de carbono, água. Dentro da clorofila que vai ocorrer essa reação química, né? E a condição limitante para que ocorra é a energia luminosa, energia proveniente do Sol. Então, através dessa reação química vai produzir glicose, o oxigênio e água. A água, o dióxido de carbono são substâncias necessárias para a realização da fotossíntese. As moléculas de clorofila absorvem a luz solar e quebram a água, liberando oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio une-se ao dióxido de carbono e forma glicose. Esse processo resulta na equação geral da fotossíntese, a qual representa uma reação de oxidação-redução. A água doa elétrons, como o hidrogênio, para reduzir o dióxido de carbono até formar os carboidratos na forma de glicose. A fotossíntese é dividida em duas etapas, a fase fotoquímica ou clara e a fase química ou escura. Então vamos prestar atenção aqui, porque a fase clara não é porque acontece de dia, a fase escura acontece de noite não, tá bom? Então vamos entender o que acontece aqui. A fase clara, ela vai ser quando a energia luminosa utilizada na fotólise da água, na quebra da água, libera energia para a formação de ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato, no processo de fosforilação, que vai ocorrer nos tilacoides, tá?
Então, aqui é a energia luminosa que vai fazer com que quebre essa molécula de água, tá ok? Para liberar energia na formação de ATP. A fase química ou a fase escura vai ser o quê? Vai ser o gás carbônico, os hidrogênios da molécula de NADPH, moléculas de ATP formadas na fase anterior que serão utilizadas na formação de moléculas de glicose, que vai ser o resultado dessa equação, né? E essa fase vai ocorrer aonde? No estroma. Pegar, tá dentro da folha, a gente vai dar um zoom aqui, já vai observar aqui, ó, o conjunto de células vegetais formando um tecido. Nós vamos dar um outro zoom na célula vegetal e nós vamos pegar aqui a estrutura do cloroplasto, tá? Eu vou passar o slide e vou pegar um outro desenho que tá melhorzinho para explicar para vocês. Olha só, todas as estruturas que a gente precisa identificar aqui dentro de um cloroplasto, tá? Onde que vai acontecer as reações? Vai ser aonde? No estroma e nos tilacoides. Então, vamos pegar aqui, vamos identificar cada estrutura dentro desse cloroplasto. Conjunto de tilacoides, nós vamos ver que são os grânulos, né? O estroma vai ser o que então? Toda essa parte aqui no interior, dentro do cloroplasto, né? Nós teremos ainda moléculas de organelas, né, de ribossomos aqui, material genético aqui dentro, DNA, e teremos formando a membrana, um conjunto de membranas aí, que vai ser membrana interna, membrana externa e um espaço intermembranar. Pode acontecer da gente encontrar, então, grãos de amido e lipídios no interior desses cloroplastos, ok? Vamos entender melhor aqui. Aí tem um cloroplasto, né? Tem um corte para a gente entender a localização das estruturas. Aqui, então, nós vamos focar nessa região aqui, na parte clara, tá? Da reação química que vai acontecer aqui. Nessa fase, vai acontecer o quê? A produção de ATP. Olha, a moléculazinha aqui, tipo, tá garantindo aqui que é energia, né? Como se fosse uma bombinha aí energética. Pra gente entender melhor. O que vai acontecer, ó? A luz vai estimular a clorofila, né, que vai liberar esses elétrons para a cadeia transportadora, constituída de citocromos, na membrana dos tilacoides. Então, nessa membrana dos tilacoides aí, vai ter os citocromos, né? E a transferência de elétrons entre citocromos está ligada a essa síntese de ATP. Os elétrons, eles podem retornar ou não para a clorofila. Isso vai depender do desempenho, da situação. Então, olha só, a luz vai agir aqui e essas moléculas de água, no final dessa reação, vai produzir o oxigênio com a produção também de que? ATP, beleza? Então, a gente vai pegar agora o outro lado, que é a fase escura, a fase química. Na fase escura, o que vai acontecer? Aonde que ocorre? Aqui, ó. A fase escura, então, o dióxido de carbono é reduzido a glicose. O que é o dióxido de carbono? Aqui, e vai produzir o quê? Aqui. Esse processo pode ser chamado, né, de ciclo de Calvin-Benson. O agente redutor é o NADPH, que vai transferir esses elétrons para o ciclo, enquanto o ATP vai fornecer energia. Então, esse ATP aqui, ele vai entrar para esse ciclo, tá? Fornecendo energia. Então, produz lá e gasta aqui. A glicose vai ser o produto, né, como eu já falei, desse ciclo aí, desse ciclo todo que acontece, que a gente vai chamar de ciclo de Calvin-Benson, beleza? Lembrando que isso tudo vai acontecer aonde? No estroma, entendeu? Então, a gente pode observar que essa equação global da fotossíntese, ela vai ser um processo, né? De cada reagente. Observamos aqui que o gás carbônico é consumido na fase escura, no estroma do cloroplasto, no qual vai ser produzida a glicose, né? E a água, ela vai ser quebrada na fase clara, por isso o nome, né? Fotólise da água, que leva à produção de oxigênio e o
E os hidrogênios que eles são captados pelo NADP, que é convertido em NADPH, que aqui, né, nessa imagem não tem pra gente observar aqui, né? Mas na outra imagem vai ter. Então, que são reagentes da fase escura, né? Que a gente não pode esquecer, né, que apesar do nome fase escura, a gente vai perceber que o ciclo de Calvin ele vai depender indiretamente da luz, já que os produtos dessa fase aqui, da fase clara, o NADPH e o ATP, são reagentes, né, que vai reagir aí dentro do ciclo de Calvin. Então, vamos continuar. Aqui, mais uma imagem para a gente identificar melhor aí a parte da fase clara com as reações na fase escura. Observem o sentido das setinhas. Vocês conseguem identificar aí onde que está esse NADP+, NADPH? Então, vamos entender aqui, olha só. Vamos pegar a fase clara. Quem sai da fase clara? Setinha que sai da fase clara. Nós temos essa e essa. Então, olha, o oxigênio ele vai ser mandado para onde? Para o exterior. E o ATP que foi formado? Ele vai para dentro dos ciclos de Calvin, né? Vai fornecer energia para ele. Outra coisa, vamos observar quem chega na fase clara. Vou mudar a cor aqui, ó. Quem está chegando na fase clara? Quem chega na fase clara, chega de onde? Do ciclo de Calvin. Olha só, tá tudo interligado. Quem vai chegar aqui na fase clara? Vai chegar na ADP+, e o ADP com o fosfato inorgânico. Olha o que vai acontecer. O que vai, nessa mistura aí, o que vai gerar, né? Essa mistura, então, vai gerar que o ADP mais o fosfato inorgânico, ele vai ser convertido em quê? Em ATP, que vai voltar para cá, ó, em forma de energia. Então, e o NADP+, que saiu daqui, que saiu do ciclo de Calvin, ele vai ser o que? Transformado em NADPH, que vai retornar de novo para o ciclo, beleza? Então, o que chega agora? O que vai chegar na fase clara? Chega água. O que chega na fase escura? Chega dióxido de carbônico. O que é produzido aqui, então? A gente vai produzir açúcares, que vai ser utilizado como fonte de energia, né, para a própria planta, vai para o nosso consumo, né, o amido, a glicose em si que a gente vai consumir aí, que vai cair na cadeia alimentar, e o oxigênio que vai ser mandado para o exterior para o nosso consumo também, que vai ser produto do ciclo de Calvin, o que ele vai produzir? NADPH e ADP mais o fosfato, ok? Tranquilo, pessoal? Melhorou? Então, nós vamos passar para a respiração celular. Então, a maior parte dos seres vivos utiliza os carboidratos como fonte de energia, podendo ocorrer de duas formas: na presença de gás oxigênio, respiração aeróbica, e na ausência do gás oxigênio, respiração anaeróbica. A respiração aeróbica é um processo completo da quebra de glicose com a presença de gás oxigênio e é dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A glicólise ocorre no citoplasma e as fases seguintes ocorrem nas mitocôndrias. Veja a equação resumida da respiração. Olha só, o que a gente tem que entender aqui, olha quantas fases tem. Tem 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Onde vai acontecer cada fase dessa? Já não tem nada a ver mais com o cloroplasto, pessoal, é uma outra reação, tá? Então, a glicólise aqui vai acontecer aonde? No citoplasma da célula, e as duas outras fases, que vai ser quem? Ciclo de Krebs e cadeia respiratória, vai acontecer dentro da mitocôndria, belezinha? Aqui eu peguei, né, um exemplo melhor para vocês. Não tem esse exemplo, não tem essa imagem no PET, então eu aconselho que vocês, se for preciso, dá uma pausada no vídeo agora, observe direitinho o que está escrito
E eu vou pegar uma por uma para vocês entenderem melhor. Então, nós falamos lá que a glicólise acontece aonde? No citossol, que está escrito aí, né? Que é o citoplasma. Então, essa glicólise vai acontecer do lado de fora da mitocôndria. Então, o que vai acontecer com a glicólise? A glicólise é um processo bioquímico em que a molécula de glicose proveniente da alimentação, ela é quebrada em duas moléculas menores, o ácido pirúvico ou o piruvato, que vai liberar também a energia. A descarboxilação oxidativa do piruvato. Então, piruvato que veio de onde? Ó, daqui, tá? Beleza? Ele vai acontecer o quê? Ele vai dar início ao próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Ela corresponde à remoção de um gás carbônico do piruvato, gerando o grupo acetil, que se liga à coenzima A e forma acetil-CoA, tá? Então, vamos entender aqui o que vai acontecer. Passo vai acontecer o quê? A descarboxilação oxidativa do piruvato. O piruvato, então, ele veio da fase 1 que aconteceu no citoplasma, né? Então, essa quebra aí do piruvato, ela vai dar início ao quê? Ao ciclo de Krebs, que vai corresponder o que então? A remoção de um dióxido de carbono do piruvato, que vai gerar o grupo acetil, que vai se ligar a uma coenzima A e vai formar um grupo acetil-CoA. Então, depois disso vai acontecer o ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs. Com a formação da acetil-CoA, a acetil-CoA foi formada onde? No 2, né? É dado início ao ciclo de Krebs na matriz da mitocôndria. Então, ele integrará uma cadeia de oxidação celular, ou seja, a sequência de reações a fim de oxidar carbonos, transformando os carbonos em dióxido de carbono. Então, olha lá, onde que é a matriz celular, onde que vai estar, onde que vai acontecer, então, esse ciclo? Aqui, ó, nesse número 3 aí. E, por fim, vai acontecer a fosforilação oxidativa, que é a energia da oxidação das coenzimas, que vai ser utilizada para a síntese de ATP. Para isso ocorrer, a fosforilação do ADP precisa acontecer, né? Ou seja, ele vai receber grupo fosfato. Então, pessoal, nós temos que lembrar aqui, ó, que um ATP, ele vem de onde? Do ADP mais P. Então, o Pzinho aqui ficou bem fora, né? Bem apagado. Mas esse ADP vai se juntar mais a um P e vai formar a adenosina trifosfato, ok? Então, pessoal, aqui mais uma imagem, né, dessa mitocôndria e as reações aí que acontecem. A gente tem que focar agora, nesse momento, quero que vocês observem nesse saldo aqui, ó, nesse saldo de quê? De ATP que foi produzido em cada momento dessa reação aí. Na glicólise, a gente consegue observar um saldo positivo de 2 ATPs, porque saldo positivo de 2 é o que vai sobrar, que não vai ser utilizado dentro dessas reações químicas, né? Então, no ciclo de Krebs aqui nós temos 2 e dentro da cadeia respiratória, na fosforilação oxidativa, nós teremos um saldo então de 34 ATPs. Então, mais uma vez aqui, só para resumir, para a gente, né, tentar encerrar, que o que está mostrando aí? Diretamente que o Sol está responsável com todo esse ciclo, porque a fotossíntese ela é totalmente dependente da energia solar, né? E através da fotossíntese nós teremos a produção da glicose e essa glicose ela vai ser utilizada dentro da mitocôndria, não só dentro da mitocôndria, porque o processo vai começar no citoplasma, né? Para acontecer a respiração celular.
ok? E a respiração celular, ela vai fornecer gás carbônico e água para de novo acontecer esse processo. Não quero que vocês assustem agora, mas é só para exemplificar novamente tudo que aconteceu lá atrás. São todos os processos aqui. Esse monte de setinha aqui está explicando a mesma coisa que foi dito lá atrás, tá bom? Fermentação. Então, a respiração anaeróbica é um processo realizado por alguns organismos para a obtenção da energia. É um processo completo da cadeia respiratória, com a substituição do gás oxigênio por outros compostos, em organismos anaeróbicos e aeróbicos facultativos. A fermentação ocorre sem o gás oxigênio e não envolve a cadeia transportadora de elétrons que nós vimos lá atrás, né? O processo de fermentação ele vai ser utilizado na produção de alimentos, medicamentos. O processo de fermentação inicia-se com a degradação da molécula de glicose, constituída por 6 carbonos, em 2 moléculas contendo 3 carbonos cada uma, denominada piruvato. Lembra lá atrás? Esse processo é conhecido como glicólise e ocorre no citossol das células e consiste em 10 reações, que ocorrem em 2 etapas. Então, na primeira etapa, essa reação vai ocorrer o quê? A fosforilação da glicose, que ao receber o fosfato proveniente de 2 moléculas de ATP, torna-se quimicamente ativo. Nessa fase, há então gasto de energia. Na segunda fase, ocorre a oxidação da glicose, sendo o agente oxidante o NAD+, que será reduzido em NADH. A energia liberada nesse processo é utilizada para a produção de 4 moléculas de ATP. Como foram gastos 2 na primeira etapa, a glicólise apresenta então um saldo energético final de 2 ATPs. Por isso que lá atrás eu falei que tem um saldo positivo de 2 ATPs, né? O piruvato então permanece no citossol, recebe os elétrons do NADH e é convertido em lactato ou etanol e dióxido de carbono, dependendo do organismo que estiver realizando esse processo. Nesse processo, o NAD+ é então reciclado e poderá ser utilizado novamente na glicólise. Então, o NAD+, ele não vai ficar perdido não, tá, gente? Ele pode ser utilizado de novo no processo. Então, aqui a gente tem um quadro comparativo entre os processos de fermentação e da respiração celular. Na fermentação, o tipo de respiração vai ser anaeróbico, né? E na respiração celular, ele vai ser aeróbio. Então, as etapas de glicólise aqui, ela vai gerar um saldo positivo de 2 ATPs, né? E na respiração celular, o finalzinho, ó, glicólise, ciclo de Krebs e a fosforilização oxidativa vai gerar um saldo de 36 ou 38. Isso vai depender aí da situação. Então, aqui nós temos um saldo energético de 2 e aqui de 36, ok? Então, eu trouxe aqui mais um exemplo para a gente não ficar dúvida, né? Então, aqui, ó, nós temos, de novo, glicólise, né? Com resposta com produção do ácido pirúvico, né? E do NADH. Então, em quais organismos isso pode acontecer? Qualquer um desses, né? E quais serão os produtos dessa fermentação, ó? Por isso que vai ser utilizado tanto na indústria, ok? Então, aí a partir do momento que vocês tiverem assistido o vídeo direitinho, ter lido com atenção o PET, aí vocês vão desenvolver as atividades, ok? Tem mais referência aí para vocês consultarem. Se ficar dúvidas, tá bom? Não deixem, gente, de consultar a referência, que vai agregar mais conhecimento para vocês. E se vocês precisarem sair de casa, sempre usa máscara e não esqueçam de higienizar as mãos com álcool em gel, tá? Ficou mais 2 referências para trás e eu gostaria muito que vocês consultassem
essas referências aí para sanar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Viu, pessoal? Não é tão difícil, né? Só assusta a gente esses esquemas e esses desenhos, mas não é tão complicado assim. Vocês vão desenvolver agora as atividades que o PET trouxe. Se mesmo assim continuar com dúvidas, já sabe, né? Me chama lá no privado. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana.